Lucas capítulo 24, versos 15 a 17. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Este texto aponta para um tempo logo após a crucificação de Cristo. Jesus havia sido preso, humilhado, crucificado e morto. E nosso texto mostra a condição de 2 de seus discípulos que presenciaram tudo isso, sendo um deles Cleopas. E o questionamento que Jesus faz a estes mostra claramente que esses discípulos estavam tristes. Mas qual o motivo de tanta tristeza, considerando que Jesus já havia instruído seus discípulos quanto a tudo isso que havia de acontecer? A tristeza era porque a expectativa desses discípulos haviam sido frustradas. Suas expectativas quanto a Jesus foram frustradas. Basta lermos o verso 21 do nosso texto que entenderemos melhor. Diz assim: E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. O que esses discípulos estavam dizendo é: as nossas expectativas quanto à ação de Deus em nosso favor foram frustradas. Quantos de nós não agimos em semelhança a esses discípulos? Quantos de nós pensamos que nossos planos são melhores e por isso Deus tem que agir de acordo a estes planos ou atender a nossa agenda? Nós nos esquecemos do que Deus disse através do seu profeta Jeremias. Ele disse: Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jesus, ele já havia instruído seus discípulos quanto a tudo isso que estava acontecendo. Porém, como os planos de Deus não seguiam a agenda desses discípulos, logo eles estavam tristes, cabisbaixos, desiludidos. Mas o texto mostra que mesmo diante de tanta tristeza, Jesus aparece para eles, e mesmo que a tristeza deles impedissem de reconhecerem a Jesus, Jesus continua caminhando com eles, até que eles percebam a sua presença. E a minha oração é para que Deus nos ajude a percebermos a sua presença, o seu cuidado para conosco, em cada momento de nossas vidas. Que Ele nos ajude a percebermos que em todo momento de nossas vidas, Ele está conosco. E isso para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.